Olá e sejam bem-vindos ao Fiber Dynamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento em fiberdynamics.com e acompanhá-lo a partir da plataforma Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. A manufatura aditiva promete revolucionar a forma como olhamos para as tecnologias e como estas podem ser aplicadas em diversos setores. Oportunidade agora para conhecer esta inovadora tecnologia. Conosco, o diretor da Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia de Produção Aveiro Norte, professor Martinho Oliveira. Bem-vindo. Professor, peço desculpa pela interrupção, mas não conseguimos ouvir nem vê-lo. Espero agora que sim. Perfeito. Estão a ouvir? Obrigado. Sim. Muito bem, muito obrigado. Então, volto à parte inicial, agradecendo o convite que me foi dirigido para falar sobre este tema, um tema que ultimamente, nos últimos dias, tem sido até um pouco falado, dada a situação que estamos a viver. E, neste caso, o desafio também é grande, porque é aqui um salto qualitativo muito grande. Falar digamos, da manufatura aditiva desde a ciência ao mercado é um desafio realmente tão grande quanto este percurso que é passar da ciência, de facto, ao mercado. Eu trabalho na Universidade de Aveiro, vou apresentar aqui base, um bocadinho rapidamente de onde é que nós estamos situados. Portanto, nós estamos situados efetivamente em Oliveira da Semeja, uma escola da Universidade de Aveiro que tem um centro de fabrico de manufatura aditiva bastante desenvolvido e que temos vindo a fazer muito trabalho. Esta é uma região de plásticos e da indústria de moldes, dos componentes do automóvel, naturalmente a parte do calçado, a indústria da cortiça e, portanto, alguns destes materiais eu vou hoje falar um bocadinho sobre a sua aplicabilidade na manufatura aditiva. Atualmente desenvolvo uma investigação no contexto de um grupo de investigação que eu denominei por EMART, Emerging Materials Research and Technology, e aqui tenho digamos, os tópicos onde nós estamos a trabalhar em termos de manufatura aditiva. Desde logo um conjunto de projetos na área da extrusão de material, de binder jetting, portanto, através de ligantes químicos, também de laser, de fotopolimerização, são áreas onde nós estamos a trabalhar. Para isso, nós temos um conjunto de tecnologias que são muito relevantes, naturalmente, para atingir os objetivos que pretendemos. Irei falar um pouco sobre estes temas que tenho aqui apresentado, desde logo as técnicas de manufatura aditiva e os materiais, conforme eu disse, e depois um conjunto, digamos, de projetos que selecionei para vos apresentar e que espero que seja interessante para poderem efetivamente ver aquilo que é feito em Portugal e, neste caso particular, na Universidade de Aveiro. Portanto, eu gosto muito, sou da área de materiais e, portanto, gosto bastante de olhar para estas questões como questões que emergem imediatamente do material em si. Portanto, os sistemas de fabrico aditivo são extremamente relevantes, mas o material em si condiciona muito a sua aplicação. E, de facto, se nós olharmos para os materiais, nós podemos ter aqui materiais de várias tipologias, e eu gosto particularmente desta divisão, em que olho para a origem do material. E quando o material é um líquido, nós efetivamente temos um conjunto de tecnologias que podemos utilizar em termos de manufatura aditiva. Nós na Universidade e na Escola Superior Aveiro Norte nós temos estereolitografia, polijets, sistemas de robocasting e, portanto, irei falar um bocadinho sobre alguns projetos que estamos a desenvolver recorrendo a estas tecnologias.
Quando o material é, na realidade, um sólido, nós temos outro tipo de tecnologias e aqui, naturalmente, aquela que normalmente é associada à manufatura aditiva e que, de alguma forma, veio democratizar a manufatura aditiva, que são os sistemas de Fused Filament Fabrication, portanto, de FFF e FDM. FDM é uma marca registrada, mas o princípio é o mesmo, a extrusão de um filamento plástico e deposição de camada sobre camada, e realmente esta tecnologia está muito disseminada. Muitos de nós já temos esta tecnologia nas nossas casas, nos nossos escritórios, e ainda bem. Portanto, também vamos mostrar algumas das coisas que estamos a fazer com base nesta tecnologia. E depois a tecnologia, que naturalmente também é um material sólido, mas aqui apresenta-se sob a forma de um pó, e nesta temos aqui, digamos, a sintetização a laser, o SLS e o SLM, e também a impressão 3D. Aqui as impressoras 3D vieram efetivamente do tridimensional printing, que é o beta jetting, vieram efetivamente também elas disseminarem muito aquilo que é a manufatura aditiva hoje. Vamos então ver o que é que temos andado a fazer, que acho que é essa a parte mais interessante, e o nosso esforço, ao fim e ao cabo, que temos vindo também a fazer no sentido de podermos levar mais à indústria, mais ao mercado, aquilo que estamos a desenvolver. Muitas das coisas que estamos a fazer, devo dizê-lo, são sempre com empresas e, portanto, são sempre empresas associadas a estes projetos, mas deixem-me dizer-vos que, digamos, aqui o nosso esforço é também de sensibilização para a indústria de uma forma geral, para esta nova tecnologia e para a especificidade desta nova tecnologia. Não só do ponto de vista tecnológico em si, mas também do ponto de vista dos resultados, dos produtos, ao fim e ao cabo, que elas originam e quais são as suas especificações que podem efetivamente interessar para um mercado. Mercado esse que, deixem-me dizer, eu sou adepto que este mercado tem que ser conquistado e muitas vezes tem que ser construído, ele não existe na realidade. E, portanto, é um desafio para o setor empresarial olhar, de facto, para estas tecnologias. Bom, muitas vezes o difícil é começar e, de facto, nós, no quadro das universidades e no quadro da investigação, temos sempre várias dificuldades, nomeadamente no recrutamento de pessoas. Não somos propriamente, digamos, muito competitivos do ponto de vista económico, portanto temos que efetivamente conquistar as pessoas pelas ideias e pela paixão que as pessoas podem ter num ou noutro assunto. Uma forma de o fazer é exatamente pegar nos alunos, os alunos que são do primeiro ano, que nos chegam, são ainda alunos que estão a conhecer a universidade, terminaram o seu 12º ano, e apresentar-lhe alguns projetos. Eu selecionei aqui 2 projetos muito simples que nós temos, digamos, usado, ou estamos a usar neste momento, para entusiasmar um pouco os alunos nestas tecnologias e para eles verem que, afinal, muito rapidamente conseguem fazer algo e ver qualquer coisa a ser construída, e isso, regra geral, para o aluno tem digamos, um significado muito especial. E depois, com certeza, começar a dar um pouco para trás no sentido de perceber quais são os princípios, os fundamentos que estão por trás destes resultados que eles rapidamente atingem. E, portanto, nós lançámos aqui por exemplo, estes 2 projetos tiveram bastante sucesso. Um deles a impressão por sistemas de robocasting de alimentação, neste caso, vocês podem ver, são bolachas, e, portanto, a impressão de alimentos é uma coisa muito interessante também, e aqui, digamos, nós usamos para mostrar aos alunos a facilidade e a versatilidade que estas tecnologias têm e que, efetivamente, podem ser particularmente relevantes para o desenvolvimento do próprio conhecimento dos alunos. Um outro projeto que está em curso é exatamente o projeto que visa a impressão de corais. Nós estamos interessados nestes projetos não só sob o ponto de vista tecnológico e pedagógico, mas também sob o ponto de vista da aplicabilidade. Os corais são ideias, digamos, este projeto com corais foram ideias que foram desenvolvidas com colegas da área da biologia marinha, e que visa, inclusive, eventualmente fazer algumas repovoações em alguns ecossistemas muito particulares. Até estamos a olhar também para com certeza, a criação
de determinados seres vivos, que podem ser reproduzidos com o auxílio destes corais e que têm em si, podem ter em si uma composição adequada, mais adequada a uma determinada espécie. E, portanto, nós estamos a olhar para isso. Também há uma ideia um bocado mais megalómana de corais de grande dimensão, neste caso para a dinamização de determinados ecossistemas na Ria de Aveiro, mas não é sobre isso que eu aqui estou a falar. Neste caso é exatamente começar a semear esta semente, a colocar esta semente do fabrico aditivo, este bichinho, não é, nos nossos alunos e, como disse, aproveitar para fazer estudos e caracterizações das propriedades dos materiais que devem ser aqui usados. Bom, trabalhos, digamos, já mais avançados e trabalhos de investigação, nós temos vindo a fazer muitos, e um deles com o Grupo Amorim, que é exatamente a impressão, o desenvolvimento de formulações para impressão de cortiça. E aqui nós temos a possibilidade de utilizar duas técnicas, e são essas técnicas que eu vou aqui falar de imediato. Uma delas é exatamente a utilização de sistemas de binder jetting, ou seja, a tradicional impressão 3D, por 3DP, 3D printers, impressoras 3D, onde nós imprimimos a partir de um pó. Ora, a cortiça efetivamente gera, o processamento da cortiça gera muitos pós, nomeadamente no fabrico de rolhas, e é olhar para esse pó que nós desenvolvemos estas formulações que estou aqui a apresentar. Portanto, nós fizemos com certeza vários estudos de caracterização destas matérias-primas, nomeadamente em relação à sua distribuição granulométrica, à sua morfologia, à questão do ângulo de contacto, enfim, são alguns dos aspectos técnicos que nós realmente estamos a ter em consideração. Nós estamos a usar, então, como disse, sistemas de binder jetting para imprimir e também estamos a usar, como eu terei a oportunidade de falar adiante, sistemas de filamento, mas o binder jetting tem aqui uma grande vantagem. E a vantagem maior é uma taxa de incorporação de cortiça bastante elevada. E bastante elevada, podemos estar aqui a falar em taxas de utilização de cortiça acima de 96%. E, portanto, isso é extremamente relevante quando pretendemos ter um corpo relativamente denso de cortiça, um corpo constituído, não denso, mas um corpo constituído essencialmente por cortiça. E estamos a combinar essas tecnologias, esta tecnologia com tecnologias tradicionais, com metodologias tradicionais do processamento de cortiça, como seja o sistema de tratamento de cortiça em autoclave, e que estamos também a utilizar. Este é um projeto que está neste momento a dar os seus primeiros passos, está a iniciar-se, mas é um projeto absolutamente promissor e de grande interesse para a indústria. O outro que eu vos disse, que vos falei, é exatamente a impressão através de um filamento. Nós desenvolvemos filamentos de cortiça já há muitos anos. Os primeiros filamentos que nós fizemos, praticamente ainda não se falava destas questões e nós já tínhamos feito um pequeno filamento. Bom, entretanto, melhoramos muito esse filamento e, de facto, chegamos a uma solução que neste momento não está ainda no mercado, mas é um filamento biodegradável, efetivamente de cortiça. Há alguns filamentos que estão no mercado que têm no seu nome cortiça, mas que efetivamente de cortiça não têm nada, porque nós já fizemos a sua análise e verificamos que de facto são fibras de madeira e não propriamente de cortiça. Mas o nome comercial tem lá a palavra cork e isso pode induzir o utilizador em erro. Efetivamente é o exemplo de um material que está praticamente pronto a entrar no mercado e que efetivamente tem chamado a atenção de várias empresas, pequenas empresas naturalmente, que comercializam este tipo de produto, filamentos, portanto estamos aqui a falar de filamentos, e que estão particularmente interessadas e mostraram o seu interesse pela comercialização. Este filamento, na altura que foi, digamos, divulgado, acabou por ter de facto uma grande divulgação, um grande interesse por parte de vários vendedores, vários comerciantes deste tipo de produto, e realmente neste momento nós, enfim, ainda não avançamos porque estamos a discutir alguns aspectos com a Amorim e vamos ver qual é a estratégia futura para realmente este tipo de produto. Um outro projeto, eu
digamos, a escola Superior Verde Norte está localizada, como eu disse, em Oliveira das Meias, e Oliveira das Meias, se calhar a maioria das pessoas não sabe, mas a Oliveira das Meias foi o sítio onde em Portugal, do ponto de vista de Fural Régio, foi instalada a primeira fábrica, o primeiro forno, os primeiros fornos de Fural Régio, volto a repetir, para a produção de vidro. Aliás, é por isso que o Oliveira das Meias tem uma economia, uma realidade industrial tão parecida à da Marinha Grande. Não é, digamos, nenhum acaso, é efetivamente o denominador comum disto é um material chamado vidro. O vidro realmente requer a dada altura moldes e depois com os moldes nós podemos evoluir para outro tipo de materiais, foi isso que aconteceu. Mas desde o século XVI que efetivamente o Oliveira das Meias teve esta produção de vidro e portanto, teve uma grande indústria de vidreira instalada que infelizmente desapareceu. A última fábrica fechou em, efetivamente, 1994, no final, portanto, do século passado. E hoje nós estamos muito interessados na questão do vidro. Temos um projeto, naturalmente não com Oliveira das Meias, porque realmente já não temos empresas, mas com a Marinha Grande, com a região da Marinha Grande, com o Politécnico de Leiria, com uma série de empresas da área da Marinha Grande, e estamos a desenvolver um equipamento para fusão de vidro a quente, e o que nós estamos a fazer é não só contribuir para o desenvolvimento desse equipamento para a manufatura aditiva de vidro, mas também no desenvolvimento de novas formulações de vidro, procurando essencialmente um vidro de boa qualidade, que permita de facto a sua deposição camada sobre camada, que é disso que estamos a falar, e tenha também um ponto de fusão o mais baixo possível, porque naturalmente estes equipamentos depois têm uma eletrónica relativamente pesada e o calor não é propriamente o mais interessante para essa mesma eletrónica. Este projeto, estamos neste momento com o protótipo do equipamento e, portanto, ainda não tenho resultados concretos. O que vocês estão aqui a ver são, efetivamente, trabalhos de investigação na formulação dos vidros, mas muito em breve contamos ter já os primeiros protótipos fabricados neste equipamento e penso que aí teremos, digamos, uma mensagem mais clara para avançar. E a nossa ideia aqui, né, com estas empresas, é exatamente, temos aqui construtores de equipamento para a indústria, é exatamente levar a que estas empresas possam também elas, digamos, começar a oferecer no seu portfólio, no futuro, não só um equipamento de fabrico de vidro, mas também formulações de vidro adequadas e, portanto, aqui estamos a trabalhar nestas duas frentes. Uma área que, efetivamente, é muito relevante em todo o processo da manufatura aditiva é a parte do processamento de pós. Estas tecnologias, este grupo de tecnologias de manufatura aditiva, no qual, naturalmente, o laser, através quer dos sistemas de sinterização direta ou indireta, portanto, por sinterização direta ou por melting, são, portanto, por fusão, são, digamos, tecnologias com um enorme potencial. E hoje já são uma realidade em algumas indústrias a nível mundial e, infelizmente, também a nível nacional. Nós temos na escola, de facto, equipamento que faz SLS de pós poliméricos. Não temos, eu apresentei no slide anterior, uma ReadyShock 500, ela não é nossa, efetivamente ela é do Grupo Simoldes, na realidade, embora a gente tenha falado sempre com o Grupo Simoldes e temos sempre sido parceiro com eles, digamos, em todo este processo, e não o temos porque, efetivamente, este equipamento é um equipamento extremamente caro, muito próximo de 1 milhão de euros, o que nos dificultou, mas a Simoldes acabou por adquirir muito recentemente este equipamento e colocá-lo em funcionamento. Nós inicialmente fomos trilhando algum caminho, fazendo SLS indireto, ou seja, de pós metálicos, ou seja, nós utilizamos pós de nylon que foram formulados com pós metálicos, nomeadamente este maraging steel, que é um aço de ultra elevado desempenho, em termos mecânicos, e é um aço com a fase de martensite, daí o seu nome de maraging, mas é um aço bastante conhecido e com grande potencial. Nós, efetivamente, utilizamos pós de aço com pós de nylon, que é o que nós estamos a usar no nosso sistema de SLS, e com isso fizemos vários estudos. Por exemplo, vocês podem ver na figura, aqui em cima, nesta figura A, B, C, o que vocês podem aqui ver é,
digamos, o efeito direto da quantidade de binder, que volto a repetir, neste caso é uma poliamida, para a impressão desta peça standard, que está aqui depois ampliada. E o que nós pretendíamos aqui é exatamente chegar a esta definição nesta peça, especialmente nestes furos do vosso lado direito, que estão a ver, furos esses que efetivamente têm que ter um grau de detalhe bastante apurado. E efetivamente conseguimos fazê-lo. Reparem que, desculpem, com 10% de binder nós não conseguimos definição nenhuma. A melhor definição conseguimos efetivamente, com 20%, a melhor, esta é com 10%, a melhor definição conseguimos apenas com 4% de binder em peso, corresponde a cerca de 26% em volume, que é muito, naturalmente, e conseguimos efetivamente fazer estas peças, ok? Depois aqui é uma peça que já foi sinterizada em atmosfera inerte, e conseguimos, e portanto já queimámos a componente orgânica, portanto esta é uma peça metálica, ok? Enquanto esta aqui é uma peça compósita, formada por uma matriz polimérica e a dispersão de pós metálicos, e portanto conseguimos realmente, por sintetização indireta, atingir este tipo de resolução, que foi extremamente importante até para o próprio conhecimento do grupo, dentro do grupo CIMOLDES. Aqui está um aspecto do laser, na câmara de laser, durante o seu processo de impressão. Hoje, nós, olhando para estes materiais, naturalmente o grau de exigência é um grau bastante elevado, porque nós precisamos de materiais extremamente densos. Claro que por estes processos indiretos a densidade é baixa, naturalmente. Vocês podem ver aqui nesta fotografia, que é, ao fim e ao cabo, esta microestrutura do processo de SLS, e esta aqui, já depois do debinder, depois de ir ao forno, não é? Sinterização e queima, em que nós já conseguimos ver aqui a formação de alguma coalescência, ver aqui alguma sinterização efetiva por difusão em estado sólido dos materiais, mas com certeza que existindo ainda muitos espaços em branco, muitos espaços vazios, alguns ocos, portanto, porosidade, e que é indesejável. O que nós fizemos depois foi uma infiltração, utilizando técnicas de infiltração, neste caso infiltramos com cobre. Claro que isso vai alterar a liga metálica, mas, contudo, quisemos fazer esse estudo e a infiltração com cobre deu, naturalmente, excelentes resultados em termos da densificação deste corpo, que é um corpo muito, muito poroso. Mas nada como chegar a um processo de sinterização direta, neste caso, volto a dizer, é feito na CIMOLDES, no novo equipamento, que é uma Renishaw 500Q, e que efetivamente de 4 lasers, vocês podem ver aqui os 4 lasers a trabalhar em simultâneo, ok? E aqui sim nós obtemos materiais metálicos com um elevado nível de densificação, com propriedades mecânicas muito, mas muito próximas, em alguns casos nem se consegue ver a diferença para um processo tradicional de fabrico, ok? E, portanto, nós aqui sim conseguimos efetivamente colocar peças a trabalhar, peças que são vendáveis. Neste caso, não é para o fabrico de um molde todo, isso é impensável. O que nós estamos aqui a falar são depois de componentes para molde, nomeadamente estamos aqui a falar de postiços para moldes, certos e determinados postiços, e aproveitar toda a liberdade geométrica e dos materiais em si também, porque estamos aqui a fazer outros testes com outros materiais, no sentido de aumentar coeficientes de transferência de calor, e, portanto, dessa forma nós conseguimos aumentar a eficiência produtiva dos moldes, inclusive, eventualmente, dar mesmo mais liberdade a quem está a projetar peças em plástico, uma vez que não nos conseguir efetivamente maiores quantidade, vamos conseguir remover mais calor de determinados sítios do molde através destes postiços altamente tecnológicos e, portanto, vamos ter aqui, eu diria, uma nova, ou pelo menos um alargamento dos horizontes daquilo que é hoje o processo de injeção. E, portanto, este é já um exemplo de peças que chegam já ao mercado e que a CIMOLDES está a começar, neste caso, a introduzir diretamente, através do seu fabrico, nos seus moldes. A CIMOLDES já tinha feito alguns testes, algumas impressões de alguns postiços fora da CIMOLDES, mas fabricados em house, não é? Em casa, é de facto a primeira vez que isso está a acontecer. Os resultados são excelentes e beberam naturalmente muita informação que nós tínhamos conseguido já nos processos indiretos de sinterização.
Ok? Aqui está uma tabela que mostra efetivamente aquilo que são as propriedades deste aço quando ela é impresso por melting direto, por laser, não é? Ou então por processos indiretos e indiretos com infiltração. E se repararem, naturalmente, nos SLMs nós atingimos já densidades acima de 99,9, o que nos dá já um determinado grau de garantia, mesmo os valores de dureza são extremamente elevados relativamente aos processos de SLS com infiltração. Conseguimos atingir taxas de 98%, superiores a 98%, contudo, valores de dureza muito baixos, uma vez que estamos a colocar cobre e, portanto, já não é comparável à liga que nós obtemos e a microestrutura que nós obtemos. Mas não deixou, volto a dizer, não deixou de ser interessante para a empresa perceber, efetivamente, que o SLS é em si uma ferramenta muito interessante e que veio motivar ainda mais para esta questão do fabrico aditivo. E isto é importante, porque vocês reparem em Portugal e no mundo inteiro, mas nós aqui muito em particular, e no caso muito particular de Oliveira das Meias, que é uma região de moldes, é naturalmente e por defeito uma região subtrativa, não é uma região aditiva. E nós pretendemos mudar um pouco este paradigma. Não queremos com isto dizer, eu não sou adepto que os sistemas de fabrico aditivo vieram para substituir os processos tradicionais. Essa substituição ocorrerá coisas muito a pequena escala, vem sim dar uma nova dimensão àquilo que é a indústria nacional e é isso que nós estamos interessados em mostrar, essa nova dimensão e perceber onde é que os empresários podem incorporar estas tecnologias e ganhar dinheiro com elas e criar riqueza, que é isso que nós pretendemos. E para isso, deixem-me dizer-vos, é extremamente importante que a gente venha também a formar pessoas com conhecimento suficiente nestas áreas, com conhecimento adequado, nestas áreas mais tecnológicas, e é isso que também estamos a fazer. Outros processos, temos aqui vários processos para vos apresentar, tenho aqui vários processos para vos apresentar. Eu comecei há muitos anos já a trabalhar exatamente através de biovidros que foram usados no desenvolvimento de scaffolds e fizemos, no meu primeiro trabalho em fábrica aditiva enquanto investigador, fizemos através exatamente de 3DP, portanto de uma impressora 3D, portanto uma impressora a pó, e esta é uma das imagens que eu recordo com mais saudade, que já lá foram muitos anos, mas que eu acho de uma extrema utilidade, mostrar que, efetivamente, nós conseguimos fazer aqui em pó, neste caso em pó de vidro, conseguimos fazer scaffolds com estruturas, digamos, com materiais, digamos, extremamente adequados ao desenvolvimento de soluções bioativas para implantes. Okay? Vou dar aqui 2 ou 3 exemplos. Para além, naturalmente, da impressão 3D. Neste caso, por filamentos também, usamos também o sistema de FFF para fabricar, digamos, alguns scaffolds e, neste caso concreto, nós utilizamos essencialmente PLA, que é uma fonte renovável, plástico, bioplástico, e carregamos com vidro, ok? E, portanto, tivemos aqui a execução de desenvolvimento de filamentos, filamentos esses que nos permitiram, efetivamente, imprimir scaffolds de uma forma bastante interessante e que são biodegradáveis naturalmente. Claro que trazem outros problemas do ponto de vista do seu comportamento in vitro, mas, volto a dizer, foi extremamente interessante o desenvolvimento deste tipo de filamento. Os robocasting, que é uma tecnologia que realmente eu utilizo bastante no meu grupo de investigação, os robocasting permitem, ao fim e ao cabo, imprimir praticamente todos os materiais dos quais eu possa fazer uma pasta, e são muitos, e por isso é que eu gosto tanto desta tecnologia. De facto, eu consigo formular vários tipos de pastas, e vocês vão ver aqui hoje vários tipos de pastas. Eu comecei por vos apresentar no primeiro trabalho, que era aquele trabalho desenvolvido com alunos, uma pasta de uma farinha alimentar, de um alimento. Agora estou-vos a apresentar uma pasta diferente, uma pasta que é desenvolvida através de componentes orgânicos carregados com pós de vidro. Okay? E tem, de facto, aqui a impressão dessa mesma pasta através desse sistema de bioplasma. Uma vez mais, trata-se de um material bioativo com excelentes comportamentos para ser aplicado em ensaios in vitro, e é isso que para já temos vindo a fazer.
um outro material, isto é um trabalho que está a ser feito com outros colegas da região de Lisboa, é a hidroxiapatite, desenvolvimento de filamentos com hidroxiapatite e PLA. Efetivamente conseguimos também o desenvolvimento de vidros, de filamentos com cerca de 20% de PLA na matriz e que realmente se tem vindo a revelar muito interessantes, com propriedades mecânicas muito, muito interessantes e de fácil utilização, porque nós estamos a falar aqui de sistemas de FFF e os sistemas de FFF são vulgares impressoras, digamos, por extrusão de filamento e, portanto, situações acessíveis a praticamente qualquer pessoa. E reparem que, como já devem ter vindo a perceber, há aqui um conjunto de filamentos que nós temos vindo a desenvolver com uma taxa de sucesso bastante interessante e que têm condições efetivas para irem a mercado. Um trabalho mais, digamos, um pouco mais científico, um pouco mais de conhecimento, foi o desenvolvimento de estruturas, não para aplicações no que se chama hard tissues, portanto, tecidos duros, mas sim tecidos moles. A impressão de tecidos moles é um mundo novo, é um mundo extremamente difícil, e nós aqui o que fizemos foi o desenvolvimento não só do material de impressão, que essencialmente é um gel, mas essencialmente o meio no qual nós vamos imprimir essa forma mole. Porque sendo uma forma mole, ela precisa de sustentação. Porque, caso contrário, a gente não consegue imprimir este tipo de formas. E se vocês verificarem aqui, nós desenvolvemos este gel, que está aqui, isto é uma coisa que parece uma gelatina, ok? No qual o sistema de RoboCasting vai trabalhar. Aqui imprimimos com um hidrogel desta cor verde para se poder ver e fizemos este tipo de abertura para ver que o material é sustentável. Estão a ver? E este material, se nós retirarmos o meio, ele nunca na vida conseguiria ter, ele, digamos, acabar por se desfazer, não tem sustentação possível. Ok? Aqui está exatamente uma outra possibilidade. Claro que isto faz lembrar uma artéria, nós estamos interessados em coisas com esse tipo de consistência. Tem aqui um pequeno vídeo que vos mostra como é que é impresso neste gel, impresso neste meio, este hidrogel, e que vocês estão agora aqui a ver através deste vídeo, com recurso à impressão através de um RoboCasting, que neste caso é um bioplotter, que nós dispomos também na escola. E se vocês puderem, podem ver, isto é relativamente rápido, nós começamos a ter aqui, digamos, uma abertura deste grau de curvatura, exatamente no sentido de mostrar que este material suporta de facto o hidrogel. Nós estamos interessados, e há várias, hoje em dia faz muita investigação em tecidos moles, nós estamos interessados nestas coisas exatamente para tecidos moles. Claro que nós fizemos aqui estudos onde imprimimos, eu já vos disse que nestes sistemas de RoboCasting nós podemos imprimir qualquer tipo de material que possa ser processado sob a forma de uma pasta, e eu numa pasta posso, entre outros aspectos, eu posso colocar células. Ok? Portanto, eu posso colocar matéria viva na impressão. E, portanto, neste caso nós fizemos também com células vivas e, claro, as células que estavam à superfície não morreram, porque neste meio de impressão nós colocamos alguns iões, alguns sais minerais que permitiram, digamos, a alimentação das células que estão à superfície deste produto que aqui está, desta forma que aqui está. Claro que as células que ficaram no seu interior, essas morreram, não se desenvolveram. Bom, mas isso é mesmo assim, porque naturalmente nós sabemos que o nosso sistema de vascularização permite a alimentação das células e, portanto, um dos passos seguintes é exatamente o desenvolvimento de estruturas de canais internos ramificados, o que não é propriamente fácil em sistemas de impressão 3D. Eu teria muito que dizer sobre isso. Não é nada fácil, até porque os softwares atuais não o permitem. Mas, de facto, estes passos são passos que vão sendo dados, são passos muito interessantes, que levam ao desenvolvimento da engenharia de tecidos, que levam ao desenvolvimento da engenharia destes tecidos moles,
ok? E que pode no futuro levar à engenharia de desenvolvimento de sistemas vascularizados e que nós estamos naturalmente interessados e a nível mundial, digamos, isto são áreas de ponta, a nível mundial vai-se fazendo alguma investigação muito séria sobre estas matérias. Muitas vezes vemos na televisão a impressão da orelha, a impressão do coração. Bom, quer dizer, não vamos agora aqui discutir o interesse imediato, digamos, daquele produto em específico que estão a dizer que estão a imprimir, porque com certeza que esse produto tem um conjunto de habilidades enorme ainda do ponto de vista técnico, ok? Bom, vários outros projetos foram sendo feitos. Utilizamos uma vez mais os sistemas de impressão 3DP, neste caso com a empresa Costa Verde, uma empresa de porcelana da região de Aveiro, e o que nós pretendíamos era exatamente explorar esta tecnologia de impressão 3D como uma alternativa à tecnologia, digamos, de produção de cerâmicos, reduzindo os tempos de manufatura, procurando novos mercados, como já vos disse, e, ao fim e ao cabo, ter novas liberdades geométricas que permitem novas soluções de design em termos de porcelana. Neste caso, é uma empresa de porcelana. Foi um trabalho já feito há muito, muito tempo já, mas que eu também gosto muito de apresentar. Este trabalho teve uma série de desenvolvimentos. Não vai haver tempo para vos estar aqui a explicar isto tudo, mas uma das coisas, um dos estudos que nós fizemos foi exatamente a morfologia do pó cerâmico. Os pós cerâmicos são obtidos, de norma geral, por sistemas de spray drying, e esses sistemas permitem o desenvolvimento de pós com geometrias muito regulares. Ora, essas geometrias verificou-se que não eram propriamente as melhores para um sistema depois de impactamento de partículas na câmara da impressora 3D, e portanto, nós tivemos que depois desenvolver, fazer várias alterações, nomeadamente utilizamos bicos bifluidos para bifluido, e no sentido de aumentar o grau de irregularidade destas mesmas partículas e dessa forma conseguir melhores impactamentos. Okay? E portanto, esses estudos, como estudos de flowabilidade do próprio pó, digamos, ao fim e ao cabo, o escoamento, como é que o pó escoa, é extremamente importante para, digamos, o desenvolvimento de formulações para impressão 3D. Conseguimos fazê-lo, conseguimos efetivamente, bem, no caso também aqui, eu vou passando mais rapidamente, mas no caso também, naturalmente, da hidrofilicidade das próprias superfícies de pó, que são extremamente importantes, uma vez que elas vão ser sujeitas à ligação através de um binder, e esse binder é uma solução aquosa, e, portanto, nós temos que perceber exatamente como é que isso funciona, daí termos feito esses estudos. Mas, como eu estava a dizer, nós fizemos vários estudos no sentido efetivo de perceber quais eram os melhores ligantes, quais eram as melhores formações de pó, sempre com o cuidado de não alterar a formulação da porcelana da própria Costa Verde, e isso foi conseguido. Mantivemos sempre a parte inorgânica com a composição que ela tinha. O que nós mexemos foi em componentes orgânicas, okay? Até porque depois a porcelana, digamos, é chacotada a 1000 graus e depois é sinterizada a 1385 graus, e portanto aí não há orgânico que resista. Bom, fizemos muitos testes com vários tipos de binder, vários tipos de soluções, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, como vocês podem ver. Isto são corpos em verde, corpos acabados de imprimir, e portanto tivemos com certeza aqui várias dificuldades. Não é propriamente uma tecnologia simpática, até porque é uma tecnologia muito fechada em termos de software, e ao ser fechada nós acabamos por ter poucos graus de liberdade para poder mexer em determinados parâmetros de máquina que nos iriam facilitar a impressão de porcelana de uma forma mais eficiente, impressão 3D. A questão, os esquemas de tratamentos termos que nós utilizamos para sintetizar estes pós, e algumas comparações de microestruturas, nomeadamente a 1030 graus de patamar e a 1350. Ok? Bom, de facto, nós acabamos por perceber que todos estes parâmetros nós andamos a estudar, desde a caracterização de todos os pós, a sua falabilidade, a questão do ângulo de contacto, os binders e a questão dos parâmetros do equipamento, eram aspectos absolutamente indispensáveis ao sucesso desta tecnologia, desta solução. Infelizmente, destes todos, o mais difícil é realmente a questão dos parâmetros de máquina, porque os parâmetros destas máquinas de impressora 3D não são open source, e, portanto, nós temos, de facto, aqui muitos problemas. Mesmo assim, a Costa Verde, de facto, avançou, e hoje tem muitos produtos que não estão no mercado,
mas estão a desenvolver, têm um gabinete de desenvolvimento só de impressão 3D e de robocasting, que é outra tecnologia que eu vou falar de imediato, e portanto, eles estão a apostar bastante no conhecimento, para já, no conhecimento industrial relativo a este tipo de tecnologia de impressão 3D. O robocasting foi outra tecnologia que nós usamos num segundo projeto que desenvolvemos com a Costa Verde. O robocasting, volto-me a repetir, tem esta facilidade, digamos assim, de nós conseguirmos uma pasta com uma determinada viscosidade, uma determinada característica, nós conseguimos imprimir e, portanto, utilizamos a semelhança do projeto anterior, que se denominava o PrintServe 3D, fizemos então este RoboServe 3D para ver que tipo de tecnologia, que tipo de produtos é que nós conseguimos fazer e quais são as suas características. De facto, uma vez mais, estivemos a estudar a questão dos pós, bem como as distribuições e os comportamentos térmicos dos mesmos, neste caso são estudos térmicos dos mesmos, a viscosidade. A viscosidade é extremamente importante, portanto, toda a parte riológica associada a sistemas de robocasting são extremamente importantes e nós fizemos esses estudos exatamente no sentido de otimizar as características riológicas da pasta para uma melhor impressão. Alguns aspectos, outros estudos de parâmetros, aqui estão parâmetros como a pressão e a velocidade, que são característicos destas tecnologias de impressão 3D, mas o que eu queria aqui essencialmente chamar-vos a atenção, até porque esta tecnologia se revelou muito promissora, é que efetivamente nós temos alguns problemas para os quais a tecnologia não está ainda preparada, não é, para resolver. Nomeadamente na dobragem de cantos, um certo aglomerar de matéria, portanto ficam, como podem ver aqui, um pouco mais espessos, que realmente do ponto de vista tecnológico é um problema. Esta tecnologia tem um outro problema, é que ao fazer a posição de camada sobre camada, acaba por ter alguma rugosidade na sua superfície, mas nós podemos depois ultrapassar alguns destes problemas. A existência de poros, várias porosidades no seu interior, é também um problema. Curiosamente, aqui a interligação entre os diferentes filamentos do processo foi bastante boa, não verificámos existir problemas muito graves na adesão destas camadas e realmente chegamos a um ponto onde depois de selecionar os poros, depois de selecionar as viscosidades mais relevantes, mais adequadas, nós imprimimos efetivamente e conseguimos imprimir peças cerâmicas em porcelana. Uma vez mais, atenção, uma vez mais o nosso cuidado foi não alterar a componente inorgânica da porcelana e, portanto, com pasta industrial da Costa Verde, nós efetivamente conseguimos imprimir vários tipos de materiais com geometrias mais ou menos interessantes e é isso que eu tenho aqui. Com certeza tivemos alguns problemas, desde logo o problema da IASA, que no caso dos robocastings são problemas sérios, porque eu não tenho material de suporte em termos de robocasting e, portanto, nós tivemos vários problemas, vocês estão aqui a ver, falta aqui sustentação, portanto, nós tivemos que alterar geometricamente, ou seja, aqui a tecnologia não nos permite um grau de liberdade total, mas acabamos por resolver estes problemas que nos foram surgindo, ok? E, portanto, em especial, quando as peças são vidradas, nós conseguimos, de facto, ter um grau de acabamento interessante nestas peças. Estas peças podem ser feitas em monofilamento. Este é o caso desta que está aqui a ser impressa. Isto é um monofilamento apenas. E, portanto, são peças extremamente leves, muito finas e extremamente leves, que pode ser muito interessante, inclusive para o mercado da aviação, por exemplo. Um mercado que procura soluções, naturalmente, em termos dos materiais, dos produtos, produtos mais leves e acho que todos nós temos a noção, a primeira classe, as business class, etc., servem em porcelana e, portanto, em porcelana tradicional e, portanto, os aviões acabam por andar a passear aí as chávenas e os pires por esse mundo fora e, portanto, isso tem um consumo depois energético associado bastante grande. E, portanto, nós estamos a olhar para isto. A Costa Verde continua a trabalhar com este sistema, fez vários projetos já, depois deste projeto ter terminado, e hoje é para mim com grande satisfação que vejo que estas tecnologias acabam por fazer parte do cotidiano destas empresas, neste caso da empresa Costa Verde, e está a ser realmente feito um esforço muito grande da parte deles, no sentido de levar mesmo estes produtos ao mercado com a qualidade que eles exigem, ok? E, portanto, eles têm padrões de qualidade
que não querem ver defraudados. Caso contrário, se baixassem se calhar um pouco a qualidade em alguns aspectos, podiam já começar a comercializar novas e diferentes soluções de produtos, nomeadamente produtos mais leves, eventualmente produtos com geometrias e formas diferentes, desta forma, para pequenas séries, naturalmente. Isto destina-se à comercialização de pequenas séries. E, portanto, hoje, felizmente, há pouco tempo estive na Costa Verde e realmente a biblioteca de materiais impressos por sistemas de tecnologias de impressão 3D, quer seja por robocasting, quer seja por impressão 3D, realmente hoje são variadíssimas, não é? Variadíssimas. E, portanto, muito interessantes. Nós fazemos também parte de um projeto português de mobilizador na área do fabrico aditivo, no qual são muitos parceiros e, portanto, inclusive os colegas também aqui da Universidade do Minho, e, portanto, neste projeto nós estamos essencialmente a trabalhar uma vez mais com a Costa Verde em porcelana e também com a Durit, que é uma empresa que trabalha em metal duro. Okay? Temos também a fazer trabalhos na área dos cimentícios, neste caso com a Lena Agregados, também um trabalho que está em desenvolvimento. Neste caso, nós não estamos a utilizar a impressão através de uma impressora tridimensional, mas estamos a usar exatamente o SLS e a fazer outra vez sinterização indireta de pós por SLS. Até uma outra tecnologia de processamento de pós, conforme eu já referi, e, portanto, nós estamos a ver como é que se comporta a porcelana nesta situação. Esta peça vocês já conhecem, é aquela peça standard que nós tentamos sempre atingir em termos geométricos, digamos, a definição que ela tem, a definição máxima que ela apresenta, e temos-o conseguido. Não foi fácil, mas temos conseguido fazer estas peças por SLS indireto, ou seja, utilizamos então uma matriz, que neste caso é novamente polimida 12, carregada com, naturalmente, pós de porcelana, que depois são então sinterizados após a sua impressão por SLS, ou então feito o debinder e a sua sinterização. O tempo vai avançando, já agora mais duas notas de projetos, portanto, ainda dentro deste projeto mobilizador, nós temos um sistema, nós estamos a imprimir, de facto, através do robocasting, uma vez mais, pós de metal duro. Portanto, agora o robocasting não é para um material muito soft, como era o caso do hidrogel, agora é exatamente o oposto, para um material extremamente duro. Daí eu estar sempre a dizer que esta tecnologia é uma tecnologia que me permite testar muitas tipologias de materiais. O metal duro é um negócio muito particular e exige, de facto, peças muito técnicas. Naturalmente, aqui a dureza impera, porque, na regra geral, são usadas estas peças, muitas delas em ferramentas de corte e outras coisas, que exigem essencialmente dureza. De qualquer forma, foi feito um trabalho com base no conhecimento que nós já tínhamos, foi feito um trabalho realmente que levou à seleção dos pós, à formulação de novos pós, e realmente conseguimos imprimir, depois de caracterizar também as curvas riológicas e de serem testados vários componentes orgânicos, nós conseguimos efetivamente imprimir vários tipos de soluções de geométricas em carboneto de tungstênio, com cobalto. A questão aqui é melhorar esta tecnologia, melhorar estas formulações, e é isso que estamos a fazer. Mas isto veio colocar, digamos, as pessoas que estão, neste caso, na Durit e nesta empresa, a pensar que, afinal, é possível fazer formas geométricas com metal duro, com muito mais, digamos, conteúdo de design, coisas que eles não estavam habituados. Aliás, o desafio maior que eles me fizeram foi imprimir um cubo, o que, em termos de impressão 3D, não tem nenhuma relevância. Claro que tem relevância para eles, uma vez que eles depois querem fazer uma série de testes e, portanto, estão interessados exatamente num corpo denso. Mas não é para isso que serve a impressão 3D. E, portanto, com esta apresentação que eu tinha aqui preparada para vocês, naturalmente espero que tenha sido interessante. Eu deixo sempre um agradecimento ao meu grupo. Não são propriamente as pessoas todas que aqui estão, mas são outras, vai ter outra dinâmica.
E um convite para aqueles que estejam interessados em visitar a escola e perceberem o que é que nós estamos a fazer, o possam fazer. Deixo aqui também os meus contactos. E agora deixo a condução deste meeting a quem de direito. Muito obrigado. Bom, muito bem. Temos aqui algumas perguntas que eu agradeço. Obrigado pelos cumprimentos relativamente à apresentação. Gosto muito mais de fazer apresentações presenciais, porque a dinâmica é outra. Aqui acabo de estar um bocado preso junto ao computador e, portanto, não consigo imprimir o ritmo que pretendia. Julgo que podemos começar então por esta pergunta, se porventura o filamento de cortiça já foi utilizado em produtos têxteis. De facto, não. A resposta é não. Mas deixa-me realmente até a pensar esta pergunta, porque efetivamente nós estamos neste momento a fazer uma família de filamentos de cortiça com vários tipos com vários tipos de... Desculpem, pareceu aqui uma outra mensagem, acabei por interromper o meu raciocínio. Estava eu a dizer que esta pergunta me deixa realmente até pensar, porque nós estamos de facto a fazer um conjunto, uma família de filamentos em cortiça. Família é essa filamentos onde nós pretendemos variar coisas como a ductilidade do próprio filamento e também a sua coloração. E, portanto, de um instante para o outro, até poderia ser interessante fazer algo relacionado com os produtos têxteis. Eu agradeço, até vou anotar esta pergunta, esta sugestão aqui de se olhar para os produtos têxteis com filamento de cortiça. Muito obrigado. Penso que temos aí outras perguntas. Não sei se vão colocar. Muito bem, temos outra pergunta relativamente, uma observação relativamente à impressão por sinterização e, portanto, neste caso, então, a questão dos pós necessitam de algum tratamento térmico ou não para promover a adesão entre materiais. Nós, neste caso concreto, não fizemos tratamentos térmicos, nomeadamente ao aço. E a razão prende-se com o facto de os pós metálicos serem, ou melhor, os pós de poliamida serem responsáveis pela interligação, pela matriz, ao fim e ao cabo, deste composto que vai resultar do processo PSLS. E, portanto, neste caso, a presa dos pós tem um objetivo, é ser uma presa essencialmente mecânica e não química, uma vez que o que nós pretendemos depois é ter a resistência suficiente do ponto de vista mecânico para poder ser manuseado e dessa forma ser depois feito o seu debinder e a sua sinterização. Portanto, a resposta é não, por esta razão, presa mecânica. Muito obrigado. O setor têxtil, efetivamente, no setor têxtil, nós não temos vindo a atuar. Nós estamos a olhar para algumas tecnologias que trabalham com fibras,
mas fibras de carbono e fibras de vidro. Portanto, não estamos, de facto, a olhar para tecnologias no setor têxtil. E estas tecnologias que eu falei agora, em particular, não tirando os sistemas de FFF, portanto, que é o filamento, a posição de filamento fundido, não estou a ver estas tecnologias com um potencial muito elevado para o setor têxtil. O setor têxtil terá que ter outro tipo de soluções para ser, digamos, utilizado uma tecnologia de manufatura aditiva. De facto, não estou a prever, vou tirar isto bem, não estou a prever que estas tecnologias atuais permitam fazer isso. Eu posso vos dizer que, não tenho aqui fotografias, mas nós fizemos alguns tecidos em nylon por SLS. Isso é possível ser feito nessa perspectiva para pequenos adereços. Neste caso, nós fizemos pequeníssimos adereços em poliamidas e era relativamente interessante, mas penso que nós deveríamos aqui dar um salto para outro tipo de materiais que tivessem mais impacto no setor têxtil e aqui estou a ver com alguma dificuldade, mas eventualmente o SLS, que é uma tecnologia com um potencial tão elevado, quem sabe com efetivamente com outros tipos de matérias-primas a gente não consiga fazer umas coisas mais adequadas para o setor têxtil. Muito obrigado. Bom, esta pergunta, se é possível produzir estruturas para filtração com corpos à escala nano. Do ponto de vista, reparem, nós não temos, estas tecnologias que eu acabei de falar não permitem este grau de detalhe, de definição. Não é? Nós não conseguimos imprimir à escala nano. Com este tipo de tecnologias. Conseguimos sim, conseguimos sim ao nível da porosidade dos próprios filamentos. E, portanto, não estou a ver essa possibilidade direta desta impressão com um espaçamento, qualquer coisa como 100 nanómetros, e controlar esta estrutura, não é? Com esta gama de facto de diâmetros. Vejo isso neste momento, 0,1 micron, muito detalhe. Mesmo micro impressão 3D, ainda não estamos neste patamar. Não quer dizer que no futuro isso não possa ser feito. Estou agora aqui a criar pensamento, não possa ser feito, mas também não estou a ver equipamentos com uma grande capacidade produtiva, não é? Fazendo um sistema destes de camada sobre camada com uma definição tão apertada quanto esta. Mas é um desafio interessante, Raul, é um desafio bastante interessante. Muito obrigado. Muito bem. Ora, não será a utilização de tecnologias de manufatura aditiva um contrassenso na indústria dos moldes, isto é, qual será a necessidade de moldes se com o apoio da manufatura aditiva, grande parte dos processos, se não todos, serão guiados pelo desempenho, pelo desenho. Reparem, a tecnologia dos moldes, nomeadamente os moldes de injeção, que estão muito desenvolvidos, ao fim e ao cabo, hoje em dia nós fazemos os moldes sempre por processos subtrativos, naturalmente com base num cadro de grande definição, de grande detalhe. Contudo, realmente, e em especial isto que eu acabei de dizer, que é determinado tipo de postiços, determinadas zonas de moldação, efetivamente nós precisamos de muito maior eficiência na extração de calor. Se nós não o conseguimos fazer, nós não vamos conseguir, por muito bom que seja o desenho, nós não vamos efetivamente conseguir depois extrair o calor, e isso vai ou inviabilizar aquela peça, que terá uma geometria muito específica, ou porventura vai, digamos, pelo menos atrasar, digamos, a sua produtividade, vai baixar a sua produtividade. Portanto, o que nós pretendemos aqui fazer com estas tecnologias são postiços para moldes, ou seja, pequenas
regiões do molde, onde efetivamente eu tenho uma concentração muito elevada de calor e onde eu posso refrigerar, porque isto tem a ver muito com o problema da refrigeração dos moldes, e onde eu posso refrigerar através de canais. Canais esses, que podem ser curvos, não é? Porque, como eu costumo muitas vezes dizer, se nós soubéssemos fazer canais furos curvos, seria uma grande invenção. Mas, efetivamente, nós só sabemos furar a direito. E, portanto, temos aqui um problema muito sério, porque, de facto, o sistema de canais no molde resultam de sistemas de furação. E a furação, como é direito, acaba sempre por haver zonas no molde onde eu tenho muita dificuldade em refrigerar. O que eu faço é, normalmente, coloco lá insertos, mas insertos constituídos por outro tipo de materiais metálicos que têm maiores níveis de condutividade térmica e, dessa forma, eu consigo extrair mais calor. Um exemplo clássico são exatamente as ligas de AMPCO, que são mais caras, mas que permitiam fazer isso. Ora, hoje, até mesmo as ligas de AMPCO são proibidas ou são, digamos, uma forte recomendação europeia para que não sejam usadas, dado o seu potencial cancerígeno. E muitas vezes podemos estar aqui a fazer produtos que vão servir de base digamos, de suporte à alimentação que nós temos. Portanto, este é um exemplo claro em que nós precisamos de novas soluções. E então, se nós conseguirmos efetivamente postiços que tenham canais curvos no seu interior e, portanto, dessa forma eu consiga ter uma maior eficiência de refrigeração e, além disso, eu possa colocar, por exemplo, nesse mesmo material de construção que foi construído, que foi processado por impressão 3D, neste caso por SLM, se eu conseguir lá colocar, por exemplo, nanopartículas essas que me vão ainda aumentar mais a condutividade térmica, estou a falar de nanopartículas de elevadíssima condutividade térmica, bom, eu posso realmente aumentar em muito a eficiência do molde só pela substituição desta pequena componente do molde que nós chamamos de facto de postiços. E, portanto, isto vai dar de facto um novo horizonte, pelo menos ampliar os horizontes dos sistemas de injeção e, portanto, permitindo, volto a dizer, não só aumentar a produtividade dos moldes, como também, digamos, a novas geometrias e novos designs. A percentagem portanto, nesta pergunta de Luísa, a percentagem de cortiça que nós usamos na composição do filamento. Bom, as percentagens de cortiça no filamento são relativamente baixas, porque o filamento, reparem, um filamento, hoje em dia, todos os filamentos que nós temos no mercado são todos termoplásticos. Ou um termoplástico puro, ou um compósito de base termoplástica. Portanto, os compósitos de base termoplástica, ou seja, são materiais que ao fim e ao cabo podem ser carregados, nós dificilmente conseguimos ultrapassar cargas acima de 60%. Ok? Daí, de facto, os filamentos não serem tão interessantes nessa perspectiva quanto, por exemplo, a impressão 3D. Daí eu ter começado por dizer e ter apresentado um projeto que está neste momento em curso com a Amorim, em que nós estamos a usar não a tecnologia do filamento, do fabrico de filamento para fusão e deposição, mas a tecnologia da impressão 3D. Porque nessa tecnologia, sim, eu consigo ir a valores na ordem dos 95% ou mais de cortiça. Portanto, de facto, o filamento tem esse problema e que é um problema inerente, eu diria, praticamente a todos os compósitos de matriz termoplástica. Dificilmente nós vamos acima de 60% em carga e, portanto, quando eu pretendo ir acima de 60% em carga num polímero, eu tenho que avançar para compósitos de matriz termoendurecível e não de matriz termoplástica. Portanto, os termoplásticos inerentemente têm sempre realmente este problema, portanto, compreendo aqui a sua pergunta, que é oportuna. Realmente, a percentagem de cortiça, a composição real de cortiça na composição total do filamento, de facto, não ultrapassa o valor de 60%. Nós, por exemplo, estamos, mesmo os outros filamentos que eu aqui falei, o filamento com hidroxiapatita, o filamento com vidro, estamos também a fazer filamentos com metal duro, todos eles, de facto, têm essa limitação de uma percentagem relativamente baixa. Ou seja, na prática, eu tenho, de facto, um material compósito no final também.
Ok, a questão dos polímeros condutores. Eu, pessoalmente, no meu grupo, não tenho trabalhado com polímeros condutores, mas tenho uma colega que está a começar a fazer alguns trabalhos nessa área. Nós temos também agora um projeto novo, no qual nós pretendemos efetivamente desenvolver algumas superfícies inteligentes, superfícies que respondam, e, portanto, estamos a pensar não só ter eletrónica imersa no polímero, como também desenvolver algumas superfícies muito específicas com essa finalidade. O potencial é enorme, eu diria, o potencial é muito grande. Nós temos efetivamente estes materiais, estas superfícies inteligentes, é enorme, o potencial é enorme. Quanto à sua viabilidade, é difícil, é uma pergunta naturalmente difícil. Ela fácil não é, a viabilidade não é fácil. Daquilo que eu, para já, não tenho conhecimento prático, não estou a trabalhar diretamente com a tecnologia, como disse, espero agora num projeto que tem a ver exatamente com o desenvolvimento de superfícies inteligentes, nomeadamente para a utilização em ambulâncias. Reparem, é curioso, para determinados níveis de sujidade e outros níveis, e outras questões. Portanto, reparem, daquilo que eu discuti, daquilo que eu li com a minha colega que tem que trabalha mais na área dos condutores, efetivamente a situação não é, neste momento, não se afigura fácil. Eu diria que está a dar primeiros passos nesse sentido, mas é algo que nós vamos ter todos que olhar e que trabalhar, porque o potencial é muito elevado. O potencial é muito elevado. Okay? Ok, muito obrigado pelas vossas palavras. Relativamente à produção de carboneto de tungstênio, relativamente à questão da percentagem de cobalto. Eu não tenho este valor agora aqui de cor, confesso. Nós estamos a utilizar, julgo eu, não tenho o valor de facto na minha memória, mas eu julgo que estamos a utilizar na casa dos 6%. Mas eu não tenho memória. Eu peço desculpa ao José Eduardo, eu depois poder-lhe enviar essa informação. Neste momento não tenho de memória qual é o valor, deveria ter, mas neste momento não consigo precisar. Mas depois o José Eduardo pode me contactar por e-mail que eu mando-lhe esse valor, está bem? Obrigado e peço desculpa por isso. Uhum. Muito bem. Eu volto a chamar a atenção do seguinte: nós, relativamente à questão do SLS indireto, nós estamos a usar, de facto, os pós de poliamida como uma matriz. E, portanto, nós não estamos assim muito preocupados com haver uma grande afinidade entre a matriz a matriz polimida e a fase de reforço, vamos assim dizer. Porque na realidade ela não é nenhuma fase de reforço, ela é na realidade aquilo que nós pretendemos que venha a ser o produto final. E regra geral, o que nós pretendemos efetivamente é que a presa seja mecânica. Portanto, haja ao fim e ao cabo uma fusão parcial dos pós de poliamida, ou pelo menos uma sinterização dos pós de poliamida, de forma a prender os pós metálicos, ou neste caso concreto, os pós de porcelana, pós inorgânicos, ao fim e ao cabo, a componente inorgânica, e dessa forma a gente consiga manusear a peça e depois possamos efetivamente fazer o seu debinder, fazer a sua sinterização e depois técnicas de infiltração, como eu dei aqui exemplos, para aumentar o nível de densidade. Porque nós usamos esta tecnologia como uma forma indireta de atingir um componente inorgânico, ok? E não um componente orgânico. Quanto às relações percentuais, efetivamente, nós estamos a utilizar valores baixos, relativamente baixos, na casa dos 3, 4%, de poliamida. Eu apresentei alguns resultados com 4% de poliamida. A nossa ideia aqui, a regra, é utilizar o mínimo possível de poliamida que nos garanta, de facto, a construção do objeto que nós pretendemos.
Muito obrigado, professor Martinho. Infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fiberdynamics.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença e até breve.